Ok, então o próximo algoritmo que nós vamos estudar é o algoritmo de Kruskal. Assim como o algoritmo de Prim, ele também utiliza o algoritmo genérico que faz uso do corte mínimo. No algoritmo de Kruskal, o conjunto A é uma floresta. Bom, lembra que lá no início eu pedi que você estudasse, né, esse conceito que está lá no material no cigarro. Então o conjunto A é uma floresta e a aresta segura adicionada a A é uma aresta de menor peso que conecta duas árvores distintas. O processo que une duas árvores é repetido até que exista apenas uma árvore na floresta. Tá? Então, nós podemos considerar que, diferente do algoritmo de Prim, o algoritmo de Kruskal constrói a árvore geradora mínima de fora para dentro, né? E o algoritmo de Prim de dentro para fora. Então, o algoritmo de Kruskal ele tem esse pseudocódigo. Então, a nossa árvore A começa vazia. Para cada vértice do nosso grafo, a gente constrói uma árvore com apenas um vértice, né, que são as nossas árvores que compõem a floresta, e a gente ordena as arestas em ordem não decrescente de peso. E aí, para cada aresta pertencente ao conjunto E, nessa ordem que foi realizada no passo 4, a gente verifica se os vértices que são conectados por essa aresta estão em conjuntos distintos. Se estiverem, a gente faz a união e coloca esse, essa aresta no nosso. Coloca essa aresta para conectar as nossas duas árvores da floresta. Tá? Faz a união delas. Então, o procedimento é esse, nós vamos verificar como funciona a partir de um exemplo. Então, imagine esse gráfico com os vértices de A a F e seus respectivos pesos. O que o algoritmo de Kruskal faz? Inicialmente, ele cria várias florestas com apenas um vértice, com apenas os vértices do grafo. Então, aqui está a nossa floresta. O objetivo é ir verificando se para cada aresta ordenada, então as arestas foram ordenadas aqui, para a aresta de menor peso, a gente verifica se ela conecta dois vértices que estão em árvores distintas na floresta. Se estiverem, então a gente faz a união delas e constrói a união dessas árvores para montar uma árvore nova. Então vamos verificar como isso acontece. Então, dada a ordem não decrescente das arestas, uma primeira aresta que a gente poderia utilizar, por exemplo, seria a aresta de menor peso, que é justamente a aresta BC, né, que tem peso 5. Então a gente pode utilizar essa aresta aqui, ó, aresta BC, que tem peso 5. Então, ao utilizar essa aresta BC, que tem peso 5, o que a gente vai verificar? Os vértices que estão conectados por essa aresta, eles estão em árvores diferentes na floresta? Sim, ó. O B está na árvore de floresta unitária, na árvore unitária da floresta B, e assim como o C. Então, como eles estão em file set diferentes, a gente faz a união deles. Então, o que a gente faz? Isso aqui, ó. Tá? Une e coloco o peso. Então agora, ao invés de ter 6 árvores na minha floresta, eu tenho 5. Né? Agora eu tenho a árvore A, eu tenho a árvore BC, já porque eu uni, eu tenho a árvore F, D e E. Então antes eu tinha 6 árvores, agora eu só tenho 5 porque eu uni essas duas árvores em uma só a partir desse vértice. Esse que é o espírito do algoritmo de Kruskal. Ok? Então isso está demonstrado aqui no próximo slide. Ó. Tenho uma árvore a menos porque eu fiz a união de duas. Então agora que eu já utilizei esta aresta já foi utilizada, qual é a menor aresta remanescente? Nós temos duas, né, que poderiam ser escolhidas. Ou a aresta que conecta o vértice AE, que tem peso 9, mas também nós temos a aresta BD, que tem peso 9. Nesse caso, tanto faz, poderia escolher qualquer uma das duas. Vamos escolher a aresta BD. Então, quando eu utilizo a aresta BD, a pergunta é: a aresta que conecta o vértice BD
ele tem dois find set diferentes, ou seja, eu tenho uma árvore aqui e outra aqui. Sim, eu tenho dois find set diferentes, eu tenho duas árvores diferentes que com essa aresta são conectadas. Então, ok, eu posso utilizar, incluir essa aresta BD e formar uma nova árvore. Então percebo que quando eu utilizo essa aresta, né, eu juntei essas duas árvores em uma só, e ao invés de ter 5 árvores, agora eu tenho só 4. Árvore A, árvore F, árvore E e essa nova árvore com esses 3 vértices conectados por essas duas arestas. Que foi o que aconteceu aqui. Ó. Tá? Nós conectamos e agora nós temos apenas 4 árvores na nossa floresta. E já utilizamos essa aresta e essa. Então, das arestas remanescentes, quem é a menor? A aresta menor agora é a aresta AE, que tem peso 9, a de menor peso. Então, utilizando essa aresta, a pergunta é, eu tenho dois find sets diferentes? Sim. As arestas, os vértices que são conectados por essa aresta, pertencem a duas árvores diferentes na minha floresta? Sim. A árvore A e a árvore E. Então, nesse caso, eu posso utilizar essa aresta como uma aresta segura e fazer a união dessa árvore. Então aqui agora, observe que ao invés de ter 4 árvores na minha floresta, eu tenho apenas 3. A árvore AE, F e essa terceira árvore. Ok? Então é justamente o que aconteceu aqui. Então já utilizamos a aresta BC, a aresta BD e a aresta AE. Agora, das arestas remanescentes, quem é a de menor peso? A aresta DC, que tem peso 10. Então, o que nós vamos fazer? A partir da aresta DC, a pergunta é, eu tenho dois find set diferentes, ou seja, conectando a conexão do vértice DC, a partir da aresta DC, eu estou conectando duas árvores diferentes na minha floresta? Percebam que não. Né? Por quê? Porque eu estou conectando vértices pertencentes a uma mesma árvore na floresta. Quando isso acontece, quando o find set do vértice D não é diferente do find set do vértice C, o que acontece? A gente forma um ciclo. Então, como eu não estou conectando dois vértices de árvores diferentes dentro da minha floresta, essa aresta não é considerada segura. E por esse motivo, ela não satisfaz a minha relação da linha 6. Ou seja, eu não posso fazer a união dessas árvores porque elas não são árvores diferentes da minha floresta. Na verdade, esses vértices pertencem a uma mesma árvore. Portanto, essa aresta de peso 10 não pode ser utilizada pelo algoritmo de Kruskal, porque não é identificada como uma aresta segura. Ok, mas ela já foi verificada e não foi utilizada, certo? É o que nós demonstramos aqui no próximo slide. A gente estava tentando utilizar essa aresta, porém ela não é uma aresta segura. Então, agora que já utilizamos a aresta, essas 4 arestas, qual é a remanescente de menor peso? É justamente a aresta BF, que tem peso 11. Então, com a aresta BF, que tem peso 11, a pergunta é, essa aresta conecta dois vértices de árvores diferentes da minha floresta? Sim, eu conecto essa árvore com essa. Então eu posso fazer a união dessas árvores a partir dessa aresta, que foi o que aconteceu aqui. Então agora, ao invés de ter 3 árvores na minha floresta, eu tenho apenas 2. Ok? Então já utilizamos 5 arestas e ainda temos algumas remanescentes. Das arestas remanescentes, quem é que tem o menor peso? É a aresta FD, com peso 14. Então, ao utilizar essa aresta FD, eu conecto dois vértices que pertencem a árvores diferentes dentro da minha floresta? Percebam que não, porque os vértices FD já pertencem à mesma árvore. Então, significa que essa aresta não é segura, ou seja, o find set do vértice F não é diferente do find set do vértice D. Eles pertencem ao mesmo find set, eles pertencem à mesma árvore. Por isso, essa aresta não é uma aresta segura, porque forma um ciclo. E na nossa árvore,
Nós não podemos ter ciclo, caso contrário não é uma árvore. Então essa aresta já foi verificada e não é segura. Então foi justamente o que tentamos fazer aqui. Tá? Então, dos vértices remanescentes, quem é o de menor peso? É o vértice 16. Então, ao utilizar o vértice 16, eu estou conectando dois vértices de árvores diferentes dentro da minha floresta. Percebam que sim, né? Eu estou conectando essa árvore com essa aqui. Então, esse vértice é um vértice, essa aresta é uma aresta segura, porque o find set do vértice A é diferente do find set do vértice B. Então eu posso fazer a união dessas duas árvores e construir uma nova árvore. Então perceba que agora toda a minha floresta possui somente uma árvore, que é o objetivo do algoritmo de Kruskal, certo? Então agora, como eu tenho apenas uma árvore da minha floresta, eu já tenho a minha árvore geradora mínima. Todos os outros vértices, quando a gente fosse verificando, a condição da linha 6 não ia ser satisfeita, né? Porque qualquer outro vértice formaria ciclo. Então daí para frente, como a gente só tem uma árvore dentro da floresta, a gente não teria mais como unir árvores, porque só temos uma, obviamente. Então qualquer outra aresta, seguindo o fluxo do algoritmo, era a formação de ciclo e seria sempre falso aqui na condição da linha 6. Ou seja, quando a gente fosse verificar o vértice 18, o 21 e o 33, sempre estaríamos formando ciclo. Portanto, segundo o algoritmo de Kruskal, para esse exemplo, essa é a nossa árvore geradora mínima. Analisando o algoritmo, a gente pode perceber que a complexidade da ordenação da instrução 4 é big O é log de E, né? Porque nós vamos ordenar em função das arestas do grafo. Tá? Então, se a gente utilizar um algoritmo como um heap sort, um kick sort ou um merge sort, a gente teria essa complexidade n log n, onde n é a nossa quantidade de aresta do grafo. Ok? Para construir esse make set, como a gente faz v chamadas, né, porque a gente itera isso v vezes, então a gente tem essa complexidade em função do tamanho do conjunto de vértices. E para fazer a união e o find set, como a gente faz a chamada desse conjunto? É vezes, e em função do número de arestas, aqui na linha 5. Então essa aqui tem a complexidade big O de E. Tá? Então, a partir da complexidade dessas instruções, a gente pode encontrar facilmente a complexidade do algoritmo de Kruskal, que vocês podem analisar mais atentamente no material complementar. Então, senhores, a partir desses dois algoritmos, nós podemos utilizar e construir diferentes aplicações que necessitam da construção de árvores geradoras mínimas. Sobre essas aplicações, vocês conseguem encontrar diversos exemplos e motivações lá no material do Cigarro. Ok? Ficamos por aqui e até a próxima aula.